Estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e paciência. Nós temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você. A Purifique existe no Brasil há quase 16 anos, no Acre há mais de 5. Na Rua Santa Inês 184, em frente ao INCRA, no bairro Aviário. Tem filtro de todo tamanho, cores e modelos, e também preços. A partir de R$220, você pode garantir sim água filtrada, água alcalina, água mineralizada e água magnetizada na sua casa, graças aos filtros da Purifique, tá bom? No bairro Aviário, Rua Santa Inês, em frente ao INCRA. E aí, para completar o quadro de bem-estar, você compra um colchão Confortimag, colchão magnético do meu amigo Alex Martins, tá? Que lhe dá a garantia de 15 anos de garantia, e uma vida útil estimada em 50 anos. Um aparelho que vai lhe proporcionar muito mais saúde e qualidade de vida, beleza? Temos também o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma promoção especial no Araújo para você. E se você quiser comprar mais barato ainda, claro que todo mundo quer, vá ao Araújo Mix, que é uma empresa do mesmo grupo, né? Uma empresa diferente, porém do mesmo grupo empresarial. E o Araújo Mix, como o próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo, varejo e atacado em um só lugar. E você pode comprar à vontade e pagar com o cartão da sua preferência. E ainda oferece a sacola. Você paga uma taxazinha mínima e garante, então, a embalagem das suas compras. E você pode comprar o que você quiser, a quantidade que você também desejar. Claro que se você tiver em mãos o cartão Araújo, você vai ter muito mais vantagens e muito mais descontos. Isso é importante. Mas a preferência é sua, a decisão é sua. Democracia existe, de fato, de direito, lá no Araújo e também no Araújo Mix. Eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário de Segurança Pública, doutor Emilson Farias, delegado de polícia. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Tudo bem, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. Primeira vez esse ano? Primeira vez esse ano. Não, eu iniciei. Ah, foi, é verdade. No seu programa, mas eu iniciei o ano, no primeiro dia do ano eu estava aqui na TV Rio Branco. Ali na outra bancada, no Bom Dia Rio Branco. Isso. Com o Floriano Oliveira. É verdade. Aliás, não esqueça, todos os dias, de 6h30 da manhã até às 7h30, assista ao programa Bom Dia Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco. Assiste ao Boa Noite Rio Branco, dorme e quando acorda já se liga no Bom Dia Rio Branco, outro programa da TV Rio Branco. Secretário, vamos falar mais da questão operacional. Secretário, eu estava falando agora há pouco que nós fazia muito tempo que ninguém começava um ano tão complicado, né? Matança geral. É verdade. É um ano... Certamente isso aí não estava no script, né? Não, Muniz, claro que o crime não tem essa previsibilidade. Algumas situações a gente consegue prever e quando consegue prever a gente evita. E aquilo que se evita não ganha notoriedade, não ganha notícia, até porque não tem que ganhar mesmo. Tem que ficar lá no submundo, né? Lá guardado. Mas a gente falava, né? A gente falava do momento, do país, de como apresentar, como as coisas estavam acontecendo. Nós tivemos, nesse começo de ano agora, execuções, que já tínhamos no mês de dezembro do ano passado. Já vínhamos numa onda de execução daquilo que a gente falava de disputa por território, de facções, de presídio, de crise penitenciária, dessa coisa toda que a gente estava acompanhando. É claro que o número, nós temos mais de 30 homicídios e a grande maioria, 90% dos homicídios nesse primeiro mês está relacionado à execução. No mês de janeiro, normalmente, nós temos entre 21 e 22 homicídios. Essa é a média em janeiro, porque janeiro é um mês em que tem uma incidência criminal no que diz respeito ao crime contra a vida. Mas esse ano, o número foi maior. Foi bem acima da média. O número foi a maior, nós temos mais de 30, como eu disse. Então, como eu disse, de pessoas envolvidas no crime, encontrando com pessoas envolvidas no crime. É claro que tivemos situações específicas de enfrentamento policial. E na medida em que a polícia for diminuindo o território, que nós estamos com inúmeras operações, operação saturação máxima, operação visibilidade, você verifica a polícia em pontos estratégicos, verifica a polícia situada em vários locais da cidade. Então, esse enfrentamento, nós tivemos uma situação há 2 semanas atrás em que o BOP chegou num local, houve uma reação
de quem estava em conflito com a lei com relação à guarnição, e houve troca de tiro. Nós tivemos 4 pessoas que foram mortas naquela situação. Bala perdida. Não foi confronto policial. Né? Não, a Barra Perdida foi o caso lá na Sobral, né? Essa situação foi de confronto policial. Naquele caso da Sobral, nós tínhamos pessoas também envolvidas com a situação de crime e tal. Mas dessa situação da ação policial, nós tivemos esse enfrentamento e 4 pessoas vieram a óbito, pessoas que estavam no mundo criminoso. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente deseja. Mas no momento em que a gente aperta, se houver o enfrentamento, sempre usando o exercício regular do direito, a legítima defesa de terceiro, aquilo que determina a doutrina. Então, dessa forma, nossos policiais vão sempre agir. Nós não vamos, de maneira nenhuma, ao ser recebido com tiro, entregar um ramalhete de flores. A violência tem conquistado espaço na mídia nacional, sobretudo no início do ano, notadamente aqui na região norte, que até então era mais calmo que o sul e o sudeste, e parte do nordeste. Se bem que o nordeste também já começa... Já, o Nordeste Natal, tem, sobretudo. Nordeste já tem um histórico de criminalidade muito grande. Por exemplo, Alagoas tem um dos maiores índices de homicídio para cada 100 mil habitantes do país. Então, um dos maiores do país Por algum tempo foi Vitória no Espírito Santo, né? Depois... Vitória, Espírito Santo, Alagoas. Alguns locais, alguns mitos começam a cair. Locais em que a gente dizia que era o exemplo de sistema prisional, como o Amazonas, como o Natal. Nós estamos vendo o que está acontecendo. É uma situação em que a gente sempre falava, olha, se não for feito nada, tem um problema. Parecia que a gente queria transferir a responsabilidade, mas é a realidade. Aí a gente tem ouvido de alguns comentaristas, de alguns especialistas em segurança pública, o seguinte: o que esperar de um Estado, eu não estou falando só do Acre, de um Estado que não consegue conter, não consegue oferecer segurança aos próprios presos. Imagine os bandidos soltos. Como é que o senhor ouve esse tipo de comentário? Olha, eu acho que, primeiro, eu tenho convicção que a gente deixou de fazer algumas lições de casa. Lá atrás. Lá atrás. Eu acho que há algum tempo a gente deixou de cumprir... E aí não só na questão da segurança, no social, no econômico, no político, no cultural. Estou falando de todos esses aspectos e estou falando de todas as esferas. Estou falando, por exemplo, a União. Por que a gente precisa ajuizar uma ação no STF para poder determinar, para que o STF determine que a União repasse 44 milhões para o sistema prisional dos estados, se o dinheiro é nosso? Por que a gente precisa buscar a justiça para que uma situação dessa seja repassada? A gente está falando isso, Muniz, não é de ontem, é de sempre. E quantas vezes eu gravei? Busca, hoje tem internet, busca no YouTube. Busca aí as entrevistas que nós demos aqui, que nós falamos de contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional. Quantas vezes nós falamos disso? Que se nada for feito, nós temos uma tragédia anunciada. 30 pessoas foram executadas agora num dia em Belém. Nós temos situação de Manaus, nós temos situação de Arucaçus lá no Nordeste. Presídio com bloqueador de celular. Então, alguns mitos começam a ser desconstruídos. Então, eu acho que é importante, porque o momento é de discutir essa matéria e aprofundar o diálogo que a gente pede há quanto tempo. Precisou o problema extrapolar as telas de TV, ganhar notoriedade na mídia nacional e internacional, para que a segurança pública entrasse na ordem do dia. Opa, graças a Deus, segurança pública entrou na ordem do dia. Já dá para a gente conversar agora. Passou a ser tratado como prioridade nacional. Passou a ser tratado como prioridade nacional. Eu espero que essa onda não passe. Daqui a pouco fiquemos nós, os estados, segurando aí o cavalo bravo pelo chifre, como a gente faz aqui sempre. E ainda, graças a Deus, que aqui a gente tem algumas situações que nos são muito favoráveis. E eu nunca disse que a situação da segurança pública é uma situação fácil. E eu nunca disse que a situação da segurança pública se resolve com soluções fáceis. Problemas difíceis exigem soluções difíceis e complexas. Eu sempre falei isso. E contínuas, né? Contínuas. E é o que a gente está fazendo. Veja, nós colocamos no final do ano passado, dentro daquilo que a gente falava, temos inúmeras ações. Você lembra? Mas antes de você falar, o senhor falar nas ações, só para o senhor não esquecer, claro. E nem eu, talvez algumas respostas do que o senhor falou agora há pouco com relação ao
que os estados têm que recorrer à justiça e tal, né? Para garantir uma coisa que constitucionalmente já é deles. Talvez a resposta esteja, sabe aonde, secretário? Uma parte das respostas. Eu vendo uma matéria na segunda-feira no SBT, reportagem sobre os presídios, onde há crise, de fato, no sistema penitenciário, prisional. No máximo de 38%, a média de 38% a 42% dos recursos que foram liberados foram investidos. Não é o caso do Acre. O Acre tem investido tudo que vem e investe. Tudo. Mas tem alguns estados aí que estão brincando com coisa séria. Quer dizer, o dinheiro é liberado e eles não estão nem aí. O recurso volta. Talvez a União disse, bom, já que não estão usando, vamos contingenciar e investir em outro setor. Nivelaram por baixo. Né? Nesse ponto do Fundo Penitenciário Nacional, ele já estava há alguns anos contingenciado que tinha que ser repassado para os estados. É verdade que existe uma burocracia. Veja, dos 44 milhões liberados para o Acre, para a liberação para a penitenciária estadual, 32 é para uso. O que o governo federal disse? 32 vai ser para construir uma nova penitenciária. Aí eu te pergunto, o problema é urgente, é emergencial. Lá em Alcaçuz, lá no Rio Grande do Norte, lá em Manaus, lá em Roraima, enfim. Fugiu agora 150 de um presídio lá em São Paulo. Então o problema está posto. Se eu estou dizendo que dos 44, 32 é para eu construir um novo presídio, ora, se eu for construir um novo presídio, eu vou demorar 3, 4 anos. Então o problema não é agora. O que o Acre fez de imediato? Pediu para que os 32 fossem usados para reforma e ampliação. O ministro autorizou imediatamente. O que os outros estados estão fazendo agora? Fazendo o mesmo pedido, para reformar e ampliar. Porque se você for construir um novo presídio, Muniz, você vai ter que achar local, você vai ter que licitar, você vai ter que... processo muito demorado. Aí você... Tem presídio em Rondônia, agora, semana passada, em Brasília, no encontro dos governadores, com o secretário de Segurança, com o presidente da República, com o ministro da Justiça, o governador de Rondônia falou que está desde 2009 tentando construir um presídio no interior de Rondônia e não acabou ainda, por conta da burocracia, que é outra questão legislativa que precisa ser mudada, que os problemas, eles são urgentes e emergencial, e a gente precisa avançar, que coloque todo aí o sistema a Justiça e o Legislativo têm que entrar que também. Que coloque todo o sistema de fiscalização junto, acompanhando para e passo, para que não haja nenhum desvio. Quem desviar, que vá preso, que responda. Mas nós não podemos esperar 3, 4 anos para uma construção, para resolver um problema que é urgente, que é imediato. Então essas coisas têm que andar. O Brasil precisa se encontrar uma lei de licitações que é ultrapassada, antiga. Uma lei de execução penal que é ultrapassada. Então, nessa discussão, tem que entrar judiciário, executivo, legislativo. Cada um tem que fazer o seu papel. E as esferas, União, Estado e município, também tem que se encontrar. Esse problema é um problema que tem que ser... É responsabilidade de todos. No caso do Acre, secretário, o senhor acha que algumas adaptações, ampliações nos presídios que já existem, poderíamos resolver em parte esse problema da superlotação? Nós vamos e mais insegurança também, claro. Nós vamos avançar muito. Nós temos tido reuniões semanalmente. O Gabinete de Gestão de Crise instalado preventivamente já desde o final do ano passado. A gente tem tido reunião semanal com o Judiciário, com o Ministério Público, o Executivo todo participando através do Sistema Integrado de Segurança Pública, para que a gente vá fazendo um checklist de cada ação. Muniz, o que eu estou dizendo? O que nós fizemos no ano passado? O ano passado, o governador contratou pessoas, policiais da reserva vieram para fortalecer a segurança orgânica, você viu e anunciou aqui. Nós ocupamos todas as guaritas da FOC, que é a maior presídio do Estado, com policiais militares. Nós colocamos policiais civis e policiais militares lá dentro, promovendo a segurança orgânica. Nós estabelecemos uma rotina de fiscalização de celas diária, movimentação de presos diária. Nós construímos, junto com o Judiciário, o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, onde colocamos os presos isolados. Nós extraímos presos para fora do Estado. Nós fortalecemos as ações de rua. O que se fala agora lá? Precisa fiscalizar nível nacional. Mas isso a gente já faz. Então, as coisas não são por acaso. Quando você não tem algo que não ruiu ou que o ponto não foi para fora da curva, como ocorreu em outros locais, é porque ações preventivas estão sendo tomadas aqui. Precisam melhorar? Tem que melhorar todo dia. Tem muito que andar. É por isso que eu tenho esperança para que o ano que vem a gente tenha um ano diferenciado, com o pé fincado no acelerador. Não é porque eu acordei e imaginei que esse ano vai ser... O ano que vem não, esse ano.
esse ano. Que eu acordei e imaginei que esse ano vai ser melhor. Não, é porque a gente se preparou. É porque a gente buscou 44 milhões. É porque a gente tem 18 milhões e 800 mil de uma negociação do governo do Estado com o Ministério Público do Trabalho, que está alocado na conta da segurança pública e faz com que a gente tenha, no mês de março, viaturas, equipamento, infraestrutura necessária para poder andar. Porque a crise a gente não acha que ela vai acabar, não. Não passa de mágica que vai acabar e vai melhorar. Não vai. Então, quem se preparou, quem planejou, pode ter dias melhores. Quem não se preparou, quem não se planejou, vão ter dias difíceis. Então, é dessa forma que tem que se trabalhar. Até porque é aquela história, nem tudo que se planeja a gente consegue resolver. Mas nada vai ser resolvido sem ser planejado. Sem planejamento. Porque planejou não é cartesiano. Pode ser que aquilo que a gente planejou não ocorra dentro daquilo que você colocou. Mas, se não planejar, não enxerga o dia de amanhã. Claro. Secretário, o senhor não acha a fraqueza do poder público, de um modo geral, quando tem que transferir bandido de um estado para outro, como forma de conter as ações criminosas de determinadas facções? Mas o senhor pode responder no próximo bloco, tá bom? E você que está em casa não precisa mudar de canal, vai só rodar a vinheta aí, 2 minutos de intervalo comercial, e a gente volta com mais um bloco com o secretário de Segurança, doutor Emilson Farias. Até já.